A liturgia desse domingo continua a imagem da vinha. E a vinha representa Israel. Israel é o povo eleito, precursor da igreja, o novo povo de Deus, que deveria produzir frutos para Deus, agradáveis, frutos doces. Na primeira leitura nós vemos o profeta Isaías com o cântico da vinha, narrando a história do amor de Deus e a infidelidade desse povo. É um lindo poema composto pelo profeta, talvez a partir daquelas canções que eram muito comuns no tempo da colheita, da vindima. Através do profeta, que assume o papel do trovador, Deus, com o papel do amigo, julga o povo, e o povo era justamente a vinha, descrevendo o amor de Deus e a resposta do povo a esse amor. Então ele conta que um agricultor escolheu o terreno mais adequado, escolheu cepas da melhor qualidade, tomou todos os cuidados necessários. O sonho dele era a colheita dos frutos do seu trabalho. Mas a decepção foi grande. Só deu naquela colheita uvas azedas. E ele se questionou: o que mais poderia eu ter feito para a minha vinha e eu não fiz? Seu amor então se transforma em ódio. Ele vai e derruba o muro de proteção, permite que os transeuntes a pisem livremente e que o inso tome conta de tudo. Caríssimos irmãos e irmãs, os frutos que o Senhor esperava era o direito e a justiça, respeito pelos mandamentos e fidelidade à aliança. Ao invés disso, viu sangue derramado, viu gritos de horror, infidelidade à aliança, injustiça, corrupção, violência, justamente daqueles que ele esperava. O contrário, paz, amor, misericórdia. Ele via muitas manifestações religiosas que eram muito bonitas, solenes, mas sem aquela verdadeira adesão a Deus e fidelidade a Deus. Era um culto externo, de aparência, mas sem a verdade que estava no íntimo, que deveria estar lá. Daí vem o castigo de Deus. Permite a invasão dos assírios primeiro e depois dos povos babilônicos. E esses povos, eles destruíram Israel, destruíram aquela vinha e deportaram os israelitas agora como escravos. Isso nos leva a questionar. Hoje ainda existe sangue derramado? Hoje ainda existem gritos de horror? Como está a vinha do Senhor? Como está a igreja de Deus? São Paulo fala dos frutos que Deus espera da sua igreja. Apresenta aos cristãos de Filipos algumas obrigações que resultam do seu compromisso com Cristo e com o Evangelho. São Paulo recorda 6 qualidades que devem cultivar todos aqueles que são do Senhor, devem cultivar com alegria: a verdade, a justiça, a honradez, a amabilidade, a tolerância, a integridade. No Evangelho, Jesus retoma e desenvolve o poema da vinha. A gente vê em Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 43, essa parábola. Um senhor planta uma vinha com todo o cuidado, com toda a tecnologia da época necessária e confia a uns vinhateiros, conhecedores daquela profissão. Então chega o tempo da colheita, da vindima. Então ele manda mensageiros para buscar a colheita. E vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. A parábola, na verdade, ela é uma releitura da história da salvação do povo de Deus de Israel. Ilustra a recusa que esse povo, esse Israel, esse povo de Deus, recusou o projeto de salvação enviado por Deus em Jesus Cristo.
A vinha é o povo de Deus, é Israel. O dono da vinha é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros homicidas são os líderes do povo judeu. Os enviados são os profetas, o próprio Cristo que foi morto fora da vinha. E o resultado? A vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores, que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o filho enviado. Foi entregue a quem? Não mais aos judeus, mas aos outros povos. Aqueles que se converteram ao cristianismo. Qual é a reação do povo? Eles tentam prender Jesus, pois eles percebem que, ao falar essa parábola, Jesus estava os acusando aqueles líderes hipócritas que se serviam da religião. Quem são esses outros aos quais é entregue a vinha do Senhor? Somos todos nós, membros do novo povo de Deus, que é a igreja, que tem a missão de produzir seus frutos para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. E aí nós temos que nos perguntar: que tipo de fruto está faltando? Os homens lá do tempo do profeta Isaías e também do tempo de Jesus eram muito piedosos. Eram zelosos nas práticas religiosas, no respeito ao Shabá, o sábado. Mas não foi da falta disso que Deus se queixou. Isaías resume a queixa de Deus nas palavras do dono da vinha, quando ele diz: esperei deles a justiça e houve sangue derramado. Esperei retidão de conduta e o que ouço são gritos de socorro de gente que foi explorada e maltratada. Será que isso acontecia só lá no passado e hoje? Quando muitos se usam da religião para fazer o mal. Quando muitos usam da religião para produzir mentira, para produzir discórdia, para produzir injustiça, para produzir corrupção, para fazer o mal. Caríssimos irmãos e irmãs, não há grupos religiosos aparentemente vigorosos, ou seja, árvores cheias de folhas, desprovidos de frutos, sem compromissos com a justiça, com a paz e com a fraternidade em nosso meio. Nós não podemos reduzir tudo a apenas as práticas religiosas, ou seja, eu vou à missa todo dia. Que bom que você vai à missa todo dia, mas o que você faz depois que você sai da missa? É um questionamento que o Evangelho de hoje traz a cada um de nós. Ainda hoje nós devemos testemunhar diante do mundo em gestos de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço, a realidade do reino que Jesus veio propor. Aos guardas da vinha quiseram até se transformar em donos. Esse perigo pode estar presente ainda hoje em nossas igrejas. O que pensar a respeito dos responsáveis pelas nossas comunidades, que impõem em nome de Deus o que se passa na própria cabeça? Não dão ouvidos a ninguém e não se preocupam em saber qual é a vontade do único e legítimo Senhor da vinha, mas se acham donos da verdade, donos da palavra, donos da igreja. Não somos donos, mas apenas administradores, e o dono é Deus. Deus nunca desiste de sua obra de amor e de salvação. Uma verdade consoladora, mas é também um alerta. Diante do fracasso com alguns, Deus não desiste, mas Ele recomeça sempre com outros. Será que Deus está satisfeito com os frutos que nós estamos produzindo? Será que Deus está satisfeito com os líderes que temos? Será que Deus está satisfeito conosco? Peçamos ao Senhor misericórdia, façamos a nossa comunhão, a nossa oração, mas também pratiquemos
aquilo que vamos buscar para nós na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.